Bom, vamos lá. Hoje, então, eu preparei a aula aqui, falar sobre o Kafka Connect. Tá aqui, ó. Vamos começar então na parte mais teórica. E aí eu preparei também um laboratório rápido, né? Só bem simples para ver na prática um Kafka Connect, um conector funcionando, mas mostrar que nós temos muitas opções para o Kafka Connect. Bom, o que é o Kafka Connect então, praticamente? É uma estrutura padronizada para lidar com a importação e exportação de dados. Então você pode pegar os dados de uma fonte ou enviar os dados para outro local, tá? Basicamente é isso, modo bem simples aqui. Lembrando que trazido os fundamentos, bem básico, a ideia é ir avançando, mas então é um pouco do básico do Kafka Connect. A gente tem duas formas de lidar com o Kafka Connect. Você pode subir no modo distribuído ou no modo standalone. No modo distribuído você cria um cluster, então você pode ser escalado, tem resiliência, ou o modo standalone, que é só um serviço com o conector que você precisa para, de repente, alguma coisa mais simples ou dentro de um container, etc. Tem vários casos de uso aí que a gente pode fazer. Existem já vários conectores hoje prontos, então você não vai precisar criar, em teoria, a ideia é essa, você não tem que criar produtor ou consumidor do zero, mas você só tem que usar as configurações, interpretar elas, configurar, plugar e ele vai começar a funcionar. Então, por exemplo, você pode configurar um JDBC para ele fazer um select num banco, trazer as informações de uma tabela e importar para dentro do Kafka. Ou você pode pegar de uma API, ou pode pegar um arquivo de texto, algum arquivo, né, que tem lá no seu servidor e precisa olhar ele, que está sendo atualizado naquele arquivo e subir para o Kafka, ou pegar informações do Kafka e replicar para outro Kafka, replicar para um Elasticsearch, ou para, sei lá, qualquer outro local, né? Enfim, a gente tem vários plugins já prontos. E o Kafka Connect ele também é de código aberto e faz parte da distribuição do Apache Kafka. Então, se a gente vir aqui, ó, Apache Kafka, vamos lá na documentação rapidão, só para a gente ver aqui, ó. Opa, se eu procurar aqui Connect, ó, você vai ver que ele tem já as APIs. Inclusive, uma das APIs do Kafka é a API Connect, ou seja, tem uma ligação direta, então acaba sendo muito rápido a conversa entre o Kafka Connect e os conectores e o Kafka, tá? Tem algumas opções de configuração para o Kafka Connect aqui, como monitorar. Então, na própria documentação, a gente consegue ver algumas formas de uso, tá? Por trás do Mirror Maker, né? O Mirror Maker, para quem não sabe, é aquele cara que replica. A ideia é fazer georreplicação, replicação de Kafkas, ativo, 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 passivo. É um outro assunto que a gente pode entrar. Por trás do Mirror Maker, ele usa o Kafka Connect, tá? Claro que tem umas configurações a mais, mas você consegue replicar só com Kafka Connect de um tópico para o outro, por exemplo, né? Dá para fazer isso de uma forma mais simples. Então, essa aqui é a documentação, mas quem a gente precisa olhar para ver os plugins já pronto, né? Então eu vou trazer aqui. Então, o Confluent Hub a gente consegue ver todos os plugins já disponíveis, mas tem um grande porém aqui dos plugins. Alguns plugins são pagos, nem todos estão abertos, tá? Nem todos estão, tanto que você vê a licença aqui, ó, Premium, comercial e free. Então, primeiro faz o filtro do free daquilo que você quer olhar. Ó, por exemplo, conectar no Amazon S3 para o Redis, enfim, ó, tem bastante free, tá? Não é pouco não. Tem o Debizium, que é muito conhecido. Tem vários vídeos na internet explicando como é que funciona o Debizium. Ele basicamente vai pegar lá as informações do seu banco de dados e importar para dentro do Kafka. É muito legal a forma como o Debizium funciona. Cara, sim, é uma infinidade aqui de opções que deve ter, que tem, né? E aí tem a licença premium, mas a licença premium só tá e a comercial, ela só é disponível no Confluent, na plataforma da Confluent, tá? Mas a gente tem um projeto aqui também, ó, o Camel, Kafka Connect. Aí você já vai cair aqui na página e na página já vai ter várias opções aqui de conectores, de referência, enfim, tá aqui, ó, tá vendo? Todos os caras que você pode usar como suporte conector e a documentação, tem vários mesmo. Então, voltando aqui,
Vamos avançar um pouquinho mais. Como é que funciona então a arquitetura básica? Tá, essa é a arquitetura básica, lembrando do Kafka com Kafka Connector. Então você vai ter lá um broker Kafka e aí você vai ter apartado, ou seja, num servidor de produtivo grande, escala, você vai ter servidores que vão funcionar como workers do Kafka Connect. Claro que você pode subir os serviços do Kafka Connect dentro do broker do Kafka, mas o ideal, o que eles indicam, o que é indicado são servidores separados. E aí você vai praticamente ter Source Connect e Sync Connect, ou seja, a origem e o destino, onde eu vou pegar as informações de algum lugar, trazer para o Kafka, ou eu vou pegar do Kafka e tá postando em algum outro local. A ideia é mais ou menos essa, tá? Do sync e do source. Tem isso em mente, importante. Como que funciona, então, basicamente, dentro do Kafka Connect aqui? Então, a gente tem três questões que é importante entender. O converter, ele é responsável pela serialização e a deserialização dos dados que vão fluir entre o Kafka Connect e o próprio Kafka. Aí eu tenho o connector, que ele é responsável, que vai fazer a interação entre o Kafka Connect e a tecnologia externa, que vai ser um arquivo jar. Então, é o arquivo jar que vai ter os componentes necessários, as bibliotecas, para fazer a conexão lá na tecnologia externa. E aí vai precisar isso, então, no Kafka Connect, fazer o serializer e deserializer. E aí eu tenho a opção também do transformer, que é uma transformação simples da mensagem durante o decorrer. Então, às vezes eu quero trazer alguma informação, mas eu preciso omitir outra informação. Por exemplo, eu tenho lá no banco, eu não quero trazer alguns dados, eu quero omitir. Então, eu consigo fazer algumas configurações de transformação da mensagem. É um exemplo. Então, é a transformação no decorrer aí do percurso. Essa é a ideia. Basicamente, o fluxo seria assim. Então, você tem lá um conector que vai no externo, que vai estar ligado com a fonte externa sempre. Você pode ter uma transformação, não é mandatório, pode ter ou não. E o converter para fazer o serializer ou deserializer. Então, o source tem um conector lá conectado, ele pode ser transformado, aí ele converte, faz serializer. No caso do source, né, ele vai fazer o serializer e envia. E no caso do sync, faz do serializer, connector e envia, entendeu? Basicamente é isso. Produtor e consumidor a gente está falando aqui, a ideia é essa. E aí então, no modo distribuído, nós temos um exemplo aqui. Ele funciona naquela ideia de líder e seguidor. Então, eu posso ter. Nesse caso, eu só criei dois workers. Só para demonstrar, você vai precisar no modo distribuído, então, criar dois, três, quatro, quantos workers for necessário. E aí lembrando que cada carinha que você criar, cada conector que você criar, você pode subir ele como uma task. E essas tasks vão ser distribuídas entre os workers. Então, por exemplo, o JDBC é um conector que eu simulei aqui nesse meu cluster. E aí ele tem duas tasks. Uma task no worker 1 e a outra task no worker 2. Ou seja, ele vai distribuir as tasks que eu criar, tá? Mas lembrando que as duas tasks vão estar indo lá, pegando as informações e trazendo. Isso pode às vezes trazer duplicação da mensagem. Então tem que ficar esperto com isso. A outra questão aqui é do Redis, por exemplo, um outro exemplo. Eu só criei uma única task, ele é um sync connect, ou seja, ele só está tirando lá do Kafka, trazendo para dentro desse cara aqui. Lembrando que para configurar no modo distribuído, tá, tem todas as configurações para serem feitas. Eu não vou fazer isso hoje, mas a nível de curiosidade, os workers eles utilizam tópicos do Kafka para armazenar os dados e as informações para boa saúde do cluster. Então, a gente tem esses três tópicos que precisam ser criados, tá? E no site da Confluent é o site onde tem como fazer isso, como criar isso da maneira correta, quantidade de partições, quais configurações que precisam para cada um desses caras. Tem até o comando pronto praticamente. E aí, por esses caras aqui, no Connect Config, Connect Offset, Connect Status, é onde você vai configurar nos arquivos de configuração, antes de subir o connector, o Kafka Connect, no modo distribuído para olhar para os três tópicos que ele precisa para
funcionar. No modo standalone, eu não preciso definir esses tópicos. No modo standalone, ele vai armazenar no arquivo de configuração as informações dele num arquivo TXT-MAN, no arquivo de configuração. Então, é importante, se você vai subir num pod, às vezes é importante você subir esse pod ou esse deploy com um volume persistente, tá? Porque o que vai acontecer quando o Kafka morrer ou o conector morrer, ele pode se recuperar do offset que ele estava e continuar dali em diante. Agora, se morre todo mundo, com o volume e tudo, aí ele vai embora e vai ser recriado tudo de novo e ele não vai saber de onde ele parou. É uma grande dica aí para alguns, né, que quer subir no modo standalone. Isso é um caso que já aconteceu comigo, utilizando no modo standalone, numa necessidade, e aí a gente às vezes acontecia ou de reiniciar ou feito um novo deploy para atualizar algum tipo de configuração, ele começava tudo novamente, né, ler nesse caso e não parava de onde ele estava, nesse conector específico. Trazendo um pouco mais, esse aqui é um exemplo. Então, como é que funciona? O Kafka Connect, ele vai abrir como se fosse uma API. Ele é uma, não, como se fosse não. Ele é uma API REST, onde você vai enviar os comandos para fazer as configurações. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, eu estou usando aqui o comando para fazer um REST lá, um cur que eu estou utilizando via linha de comando. Você pode usar um post, por exemplo, Postman ou qualquer outra forma, jogando, né, dentro lá de colocar o host, o nome do conector, a configuração. Então aqui eu estou atualizando, trazendo as informações que eu preciso aqui, ó. Então a classe dele no caso, lembra que eu falei, é o arquivo jar, então eu tenho que definir esse arquivo jar no servidor, tem uma configuração, um lugar onde eu vou apontar esse arquivo esse jar, o diretório onde o jar está, antes de subir, é uma das configurações do Kafka Connect. E aí a classe tem que ser declarada aqui, ó, que é a classe do jar. O tópico, então, tá vendo? É as configurações que eu preciso entender. Como é que eu sei dessas configurações? Geralmente está aqui, ó, no próprio site. Então, se a gente pegar opção free, olha lá, o do Elastic, Tor, Confluent, documentação. Tá aqui, ó. Isso, esse cara aqui. Então, aqui na documentação, a gente vai ver, é muito importante você entender a documentação, ver o que cada detalhe, o que cada parâmetro faz, transformação, como é que faz, ó, a configuração. Cara, ele está muito bem explicado. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora nesse conector, mas é mais a nível de conhecimento mesmo. Voltando aqui então à explicação. Basicamente a arquitetura então ficaria assim. Um Apache Kafka, o broker, só um exemplo, tá? Um desenho bem ruim que eu fiz aqui de exemplo. Mas o Apache Kafka, o Zookeeper, e aí você tem então um Kafka Connect aqui apartado com 3 workers, basicamente é assim que seria a estrutura. Então, você tem lá conectores, olhando para várias fontes de dados, conectando com o Kafka, e do outro lado, seus microserviços. Eu coloquei o símbolo aqui de Spring Boot, que pode ser, né, um exemplo de como você pode estar produzindo, consumindo mensagem. Mas assim, cara, pode ser qualquer outra coisa também, um consumidor e produtor. Então, esse aqui é a parte simples de como funciona o Kafka Connect. Tem bastante coisa para explorar, eu sei, mas vamos para a prática. Então,